Olá! Nesse vídeo eu vou explicar como fazer conexões na protoboard. Talvez você já tenha visto alguns projetos cheios de fio, aquele emaranhado, aquele enrosco. Fica difícil da gente entender o que está acontecendo ali com aquelas tantas conexões e às vezes se a gente precisar fazer alguma mudança também fica complicado. Se o projeto não está funcionando. Então a ideia, eu vou dar algumas dicas aqui de como você fazer essas conexões de uma forma fácil e bem feita. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que é importante você ter para fazer essas conexões. Vamos começar pelas ferramentas. Então é muito útil aqui o alicate de ponta. Eu utilizo ele bastante para dobrar os terminais. Ele me ajuda a colocar um componente ou tirar o componente da protoboard. Por exemplo, aqui o resistor, eu tiro ele ou coloco com esse alicate, fica bem mais fácil do que utilizar apenas a mão. Ele é útil também para, às vezes, dobrar o terminal. Às vezes o terminal está muito amassado, eu uso ele para corrigir a posição do terminal. O alicate de corte é muito útil, às vezes, para fazer alguns cortes, cortar parte do terminal, deixar o terminal num tamanho mais adequado. Além dos alicates, é muito importante também vocês comprarem já alguns fios prontos. Então nós temos aqui, por exemplo, fios já com os dois terminais machos, são terminais Dupont macho. Então você encontra na internet, nos sites chineses, já um kitzinho com esses fios. Alguns já vêm 10, 20, 50 fios de diferentes cores. Um tamanho muito adequado é esse de 20 centímetros. Ele é bem útil para fazer conexões, principalmente de fora da protoboard para outro. Por exemplo, de um Arduino, de um Raspberry Pi para a protoboard ou entre protoboards. Esses fios são muito úteis. E também existem alguns outros diferentes conexões. Por exemplo, esses que de um lado nós temos o terminal macho e do outro o terminal fêmea. Então alguns componentes, alguns módulos, por exemplo, por Arduino, eles vêm com pino macho. Então a gente consegue conectar aqui o fêmea e conectá-lo na protoboard. Também é muito útil alguns kitzinhos de jumpers, como esses, que já vêm com diferentes tamanhos. Então esse aqui, por exemplo, eu comprei e eu já recebi alguns jumpers em tamanho pequeno, em tamanho um pouco maior, um tamanho médio e um tamanho grande. Esses pequenos são muito úteis para fazer jumpers dentro da protoboard. Então eu tenho aqui um jumper que eu consigo, por exemplo, ligar aqui de um lado até o outro. E vejam que eu não fico com o fio muito grande. A ideia é utilizar o fio no tamanho mais exato possível. Por isso é interessante ter diferentes tamanhos de fio. Outra coisa que também é muito útil são esses kitzinhos aqui com jumpers que já vêm em diferentes tamanhos e diferentes cores. São jumpers em fio rígido e eles ajudam muito ao projeto ficar bem montado na protoboard. Aqui, por exemplo, eu vou colocar esse jumper na protoboard e vejam que ele fica bem rente na protoboard, diferente daqueles jumpers que a gente coloca aqui por cima, que vai ficar ocupando muito espaço e ele fica atrapalhando a visão do circuito como um todo. Então eu recomendo esses kits, eles já vêm numa caixinha, vale a pena. Eu já tentei eu mesmo fazer esses jumpers, mas dá muito trabalho. Eu recomendo você comprar pronto. É barato e o custo-benefício é muito bom. E outra dica muito importante que me ajuda muito são esses terminais Dupont. Então vejam que nós já tínhamos mostrado alguns fios com esses terminais Dupont. No caso aqui eu já comprei, eles já vieram. Mas você consegue comprar também os terminais
para você fazer as conexões no fio ou em algum lugar que você queira. Por exemplo, eu tenho aqui um pedaço de fio e eu quero fazer um jumper com esse fio. Então vejam, eu vou cortar aqui o fio. Eu vou desencapar bem a pontinha aqui do fio, bem a pontinha mesmo. Vejam, eu desencapei bem pouquinho. Eu vou dar uma enroladinha aqui no fio para ficar mais fácil de colocar o conector. E aí aqui eu tenho tanto o conector macho, quanto eu tenho o conector fêmea. Vamos supor que esse fio eu quero um terminal macho e o outro fêmea. Então, com o alicate de corte, eu vou tirar aqui o conector. Às vezes eu corto aqui uma rebarbinha que fica. Esse aqui é o conector macho. E eu vou também já tirar o conector fêmea. Então eu vou pegar aqui uma ponta do fio, inclusive tinha descascado muito. Eu vou cortar um pouquinho aqui, deixar ele bem pouquinho. E aí vejam que eu tenho aqui o conector, eu consigo encaixá-lo e com o alicate de ponta eu vou clipar o conector. Vou clipar. Então, primeiro eu amasso a parte do meio do conector, que é onde prende o fio em si, que vai dar a conexão, vai dar o contato. E eu dou uma boa apertada. E aí depois eu clipo a última parte aqui, para prender já na capa do fio. Então, são duas partes que a gente prende. Uma prende no fio em si, para dar o contato, e a outra a gente prende na capa do fio. Nesse caso, já está pronto. Eu preciso apenas agora colocar a capinha. Então, eu tenho aqui um lado que é onde eu entro e o outro lado que é por onde vai sair aqui o pino. Lembrando que eu tenho aqui um quadradinho no conector, é onde vai encaixar nesse buraquinho que tem aqui. Então, vamos lá, eu vou encaixar dessa forma até que ele faça um cleque. Se ele ainda não dá um cleque, então eu seguro aqui a ponta e vou puxar um pouco mais para fora, até que eu veja que ele tenha encaixado aqui no buraquinho. Então pronto, já está. Vejam que prático é colocar desse conector do POM numa ponta de fio. Vou repetir agora com o outro fêmea e o procedimento é idêntico. Eu encaixo e clipo aqui a parte do meio. Com bastante força para ficar bem firme e com bom contato. E aí eu clipo a parte da capa do fio. Pronto, já posso agora colocar a capinha. Então vejam que eu tenho aqui uma capinha individual. E pronto, agora ele já deu um clequezinho, já tenho o fio com o conector fêmea e o conector macho. Vejam que eles já se encaixam. Já consigo ter o encaixe aqui nos dois lados. E assim como eu tenho essa capinha individual, existe a capinha tripla. Consigo colocar 3 contatos juntos. Existe a dupla, a quádrupla e assim por diante. Para o vídeo de hoje é só isso. A ideia foi passar algumas dicas para que o seu projeto fique melhor na Protoboard. Ok? Um grande abraço então e até o próximo vídeo. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal. Brincando com ideias!